boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, nosso novo espaço que vai discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo. E nessa noite vamos falar de patriotismo. Copa do Mundo, eleições, 2018 foi marcado por esses dois grandes e importantes eventos para nós brasileiros. E quer exemplos maiores que esses de patriotismo? Um é torcer pelo nosso país numa competição mundial. O Brasil para assistir aos jogos. É como se cada um de nós estivesse ali em campo, defendendo a camisa verde e amarela. O outro exemplo é votar. E nessas eleições, a polarização transformou um ato que é patriótico numa espécie de jogo de futebol. Parece mais torcida organizada. Cada um defende o seu candidato com unhas e dentes. Mas apesar de obrigatório, é com o voto que estamos escolhendo quem vai legislar e fiscalizar nossas leis. Só que aí, quando a gente lembra da corrupção envolvendo os políticos, a falta de investimentos em educação, em segurança, em saúde e tantos outros problemas que passaríamos horas aqui falando, parece que o sentimento patriótico cai no esquecimento. É mais fácil criticar o país, criticar o governo, criticar o vizinho e não fazer nada. E numa sociedade globalizada, começamos a dizer que o que vem de fora é que é o melhor. É a popularmente chamada síndrome de vira-lata. Mas afinal, o que é ser patriota? E para falar sobre o patriotismo, estão aqui comigo a Lária Stephanie, ela que é filósofa e advogada, pós-graduada em Direito Penal, Processual e Civil. Ela trabalha como advogada e é professora universitária. Eu também recebo Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado com especialização em Direito Privado e Processo Civil. Ele atua na defesa do direito ambiental e é membro de comissões internacionais sobre o assunto, além de ser consultor do Banco Mundial. Boa noite, muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Imagina, muito bem-vindos. Eu queria saber o que é ser patriota, em primeiro lugar. Por favor, Lara. Então, ser patriota, quando você conceitua o patriota, você tem que, então, fazer uma ligação com o que seria patriotismo. E esse patriotismo, ele está muito relacionado com o amor à pátria, com o amor aos símbolos da nação, que seria a bandeira, o hino, os selos, o brasão. E, diante disso, a pessoa se colocar como ser integrante dessa sociedade, numa ideia de pertencimento a essa nação e, consequentemente, agir para o bem comum e para o crescimento desse local onde ele se encontra alocado. Então, você falar que uma pessoa é patriota é você ter, diante disso, um ato voluntário da pessoa de amar a pátria onde ela nasceu e, diante disso, ser grata por tudo aquilo que a pátria tem a gerar a ela e vem gerando a ela, seja para o seu desenvolvimento psicológico, para o seu desenvolvimento econômico, social, físico. Então, praticamente seria essa contrapartida. A mãe gentil que abraça todos aqueles cidadãos tem, através deles, o seu reconhecimento em atos que demonstram esse amor. E para o senhor? Complementando o que a Lária disse, que eu acho que é muito importante, é o sentimento, né? Então, o patriotismo, ele é um sentimento, e é um sentimento de pertencimento, né? Mas ele também, ele guarda em si um impulso, chamado impulso patriótico, né? O impulso é um impulso de defesa, né? É aquele impulso que você tem em relação ao ente amado, né? Então, ele guarda um pouco de coragem, aquela coragem desabrida, né? De partir para a defesa daquilo que você ama. Então, isso é fundamental para que a gente possa entender e conformar a personalidade de um patriota. E o brasileiro, ele é patriota? Olha, o patriotismo no Brasil é algo que tem sido desestimulado há décadas, né? Em especial após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um país enorme, de dimensões continentais, com um povo maravilhoso e variado e poliaculturado, né? O patriota, ele, na verdade, ele ama o país da forma em que ele se encontra, né? E ele tem uma profunda devoção aos símbolos, à história e aos elementos que conformam o país e a pátria, né? Ou seja, é uma nação e a relação física dela, que é a pátria. O que acontece com o sentimento de patriotismo hoje no Brasil? Ele vem sendo sistematicamente desestimulado. Mas ele existe. Nós vemos isso exatamente nesses momentos, quando o povo se mobiliza contra determinado sistema, e nós temos, nos últimos anos, uma manifestação de patriotismo enorme. A partir de 2013, por exemplo, quando nós vimos aquela manifestação em massa nas ruas, do nada, ali foi uma manifestação de amor à pátria manifestada por milhões de habitantes em todo o país, né?
as eleições são uma manifestação de amor à pátria. Nós temos uma participação razoável. É normal você ter 20% de pessoas em qualquer país do mundo que simplesmente não vão, né? Mas a população, quando vai em massa e até renova a participação e a conformação do regime, demonstra patriotismo. E, obviamente, naqueles momentos em que o país se revela ao mundo, né? Como é o caso dos entes, dos momentos esportivos e tal. Então, eu acho que sim, o brasileiro é um patriota. Talvez se queira que ele não seja, mas ele é. E para a senhora? Quando nós falamos de patriotismo, nós temos que ver as diversas vertentes que existem desse patriotismo. Então, o brasileiro ele sempre se manifestou muito patriota realmente em questões voltadas ao desporto, né, que seria a prática de esportes. Quando você tem uma razão pela qual se sentir feliz em ser brasileiro, né? Então, de repente, quando você vê uma seleção brasileira entrando em campo e você se sente diante disso valorizado, porque aquela seleção ela é reconhecida mundialmente como uma das melhores, se não a melhor seleção do mundo, você sente orgulho de ser brasileiro. Mas o que a gente tem que analisar é essa questão do patriotismo em outras questões. Faço coro ao que o doutor colocou, no sentido de haver hoje uma maior intensificação dessas participações populares, no sentido de manifestar o seu amor à pátria, mas ainda assim nós temos que olhar com certas ressalvas, porque o patriotismo ele não pode ser algo feito de momentâneo. O patriotismo ele tem que ser correlacionado com o dia a dia das pessoas, ou seja, não adianta eu colocar a bandeira do Brasil na minha casa, não adianta eu me vestir de verde e amarelo e ter um comportamento que não seja de demonstração real de amor à pátria. Ter, por exemplo, offshores, ter, por exemplo, valorização daquilo que é o estrangeiro em detrimento do brasileiro, ou mesmo fazer ratificar aquilo que foi colocado inicialmente como viralatismo, que Nelson Rodrigues bem falava. Ou seja, achar que tudo que é de fora é melhor do que é aqui, porque eu não consigo ver valores existentes no Brasil justificantes a fazer com que eu tenha orgulho e vontade de lutar pela minha pátria e ser brasileiro. Então, tudo hoje tem que ser visto com certas cautelas para a gente ver até que ponto que esse patriotismo realmente é algo que está sendo semeado para futuros momentos ou se está sendo apenas uma questão momentânea a partir de uma situação episódica, onde então se exige um certo movimento, um certo, vamos dizer assim, oba-oba da população. Até é um caso da gente poder imaginar o seguinte, quer dizer, há diferenças que são importantes serem observadas. Nós temos rompantes de nacionalismo. Né? Isso que eu ia perguntar, é diferente patriotismo diferente. de nacionalismo? É bem diferente. Aliás, tem uma frase do De Gaulle muito interessante, que fala assim, o patriota é aquele que ama o seu país, né? O nacionalista é aquele que odeia todos os outros. Né? Há uma diferença bem grande, quer dizer, é óbvio que o patriota também procura defender aquilo que é nacional, né? Mas a prevalência do nacionalismo às vezes é excludente, né? O Brasil só para os índios, o Brasil só para os brancos, o Brasil só para os negros, isso é um tipo de nacionalismo excludente, né? O patriota não, é aquele que vê todos dentro do seu país. Ele tem orgulho dessa conformação multifacetada e biodiversa do seu país. Faz parte da integração do seu país. Então há sim uma diferença bem grande. Assim como também há uma diferença bem grande entre ser patriota e ser civilizado, ser um cidadão, né? É óbvio que a gente tem toda uma educação hoje voltada para a cidadania. Mas há vários cidadãos que não são patriotas, pelo contrário, né? Há vários cidadãos que exercem a sua cidadania no limite, né? Mas trabalham contra os interesses do país, né? Então, o índice de civilidade é o índice de integração que o indivíduo tem com a sociedade politicamente organizada, que é o Estado. Exercer a sua atividade, conformado com a legislação, né? Obedecer às leis, ter um conceito de respeito ao próximo, tal, mas o patriotismo é um impulso, é um sentimento para além disso, né? Então também há uma diferença entre você ter cidadania e você ser um patriota também. Mas existem diferentes tipos de patriotismo. Eu digo isso porque eu estou falando exatamente desse ano, de 2018, que a gente teve Copa do Mundo e a gente tem eleição. O brasileiro ele se predispõe a ir para a rua para comemorar uma final de jogo do Brasil, mas não para lutar de seus direitos políticos. Mas ele vai à rua lutar por seus direitos políticos. Nessas eleições mesmo, nós já observamos em vários momentos, inclusive manifestações de milhões, né? Envolvendo candidaturas, né? Milhões numa rua, né? Em prol de um candidato, nunca antes havia se visto
né, na história do país. Isso revela não só uma preferência pelo candidato A ou B, mas revela fundamentalmente um interesse muito grande do cidadão pela sua pátria, né? E quando a gente faz essa mobilização em torno de uma questão política, nós vemos uma mobilização patriótica, né? E, obviamente, você tem patriotas de vários matizes ideológicos. A senhora concorda, doutora Elaine? Então, eu concordo, justamente dentro dessa questão, fazendo uma retomada daquilo que eu já havia falado, sobre as diferentes vertentes que existem do patriotismo. Entendo que esse movimento político que hoje vem sendo praticado, que hoje vem sendo, de uma certa forma, incentivado, é um germe que vai produzir bons frutos no futuro, até mesmo porque talvez aquilo que vem acontecendo de um modo momentâneo, às vezes um patriotismo meio que vazio, daqui a pouco ele começa a conseguir encontrar solo fértil para prosperar, no sentido de você então começar a ver qual que é a sua participação como um ser integrante do todo. Né? Porque quando você fala sobre uma ideia de patriotismo, quando você fala do patriota, você tem que levar em consideração que o eu individual, ele deve ceder lugar para aquele que é o coletivo. Você tem que ter um eu egoístico diluído nesse coletivo. E diante disso, você ter essa identidade, você ter essa pertença, você ter essa integração com esse todo, para diante disso você poder participar e agir de modo ativo dentro daquilo que você espera para o futuro do seu país. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos uma social-democracia, onde as pessoas elas têm que entender a sua parcela de responsabilidade. Aquilo que o doutor colocou é algo muito interessante. Muitas pessoas são cidadãs, mas esquecem de ser patriotas, no sentido do quê? Ser cidadão é estar diante do gozo pleno dos seus direitos civis e políticos, é você ser detentor de direitos e deveres dentro de um Estado, só que muito mais do que isso, você ser cidadão é você poder agir positivamente para a mudança daquele país. É você poder, então, fazer com a sua decisão, ainda que seja através de um único voto, mas corroborando com aquele que é o desejo da maioria, fazer com que haja uma comunhão de vidas entre as pessoas, porque aquilo que há de decisão da maioria vai atingir a todos. Então, ser cidadão, ele tem uma relação muito imbricada com ser patriota, no sentido de você entender a cidadania com aquilo que ela é realmente, não naquilo que ela se transformou. Se você for buscar o conceito de cidadão dentro da Grécia Antiga, você vai conseguir entender que ser cidadão era algo de suma importância, era algo de muito prestígio, onde as pessoas elas se sentiam vangloriadas no sentido de poder participar das decisões futuras que aquele país poderia vir a gerar, as decisões que aquilo poderia gerar mas para o ali futuro. na Grécia, até se a gente for pensar, tem uma diferença boa, porque você tem o cidadão que participava das atividades, principalmente em Atenas, né? Sim. Mas você também tinha o pátres, né? Você tem os patrícios, né? Sim. E depois isso foi mais desenvolvido ainda na civilização romana, que eram aqueles efetivamente escolhidos, né? Ou seja, aqueles que tinham absolutamente o vínculo com a terra, né? Sim. E essa noção hoje, numa república como a nossa, democrática, né, aí sim ela se espalha, né? Você pode ter até um criminoso patriota, né? O sentimento de pátria é um sentimento, isso é muito importante. E você se revela nos impulsos patrióticos. Por exemplo, não é verdade, na história do Brasil você tem os impulsos patrióticos em vários momentos. O Brasil foi um país belicoso, né? Nós temos uma história também de conquistas territoriais, né, inclusive conquistas internas, né? A nação brasileira foi forjada no sangue, né, desde Guararapes, no século XVIII. Né? Então nós temos 17 e 18. Né? Você tem uma visão muito clara hoje de que você forja esse sentimento. Né? Não é um sentimento apenas de conformidade. E aí você tem uma íntima vinculação, Marcelo, e a Lária colocou bem isso em alguns momentos, isso é importante, entre o que você é e o que você é. Né? Se você tem orgulho de você, se você se valoriza como pessoa, se você tem um instinto de defesa com você e com os seus, né, é o que você deve reproduzir em relação à pátria. Né? Um cidadão conformado e subalterno, ele não vai ser um patriota. Né? Ele precisa ter esse sentimento, essa impulsividade de defesa, né? E do seu valor, né? De respeitar-se, né? E respeitar o seu país. Talvez esse seja o grande problema do sentimento que a gente vê de vira-lata, né? Em alguns momentos no Brasil, de você não respeitar o seu país, né?
uma coisa muito típica do brasileiro que a gente precisa combater com muita educação, né? Olha, o brasileiro, como eu acabei de falar, o brasileiro é o outro, não é você. Nós somos assim. Nós precisamos nos educar, né? Porque nós precisamos nos valorizar perante a comunidade internacional, valorizando a nós próprios, né? Mas essa questão da síndrome do vira-lata é porque a gente vem de uma questão histórica também, né? Porque somos Sistematicamente. colonizados e naquela época o que vinha da França, né? Síndrome de vira-lata, como você bem falou, né? Nelson Rodrigues, mas a questão histórica também da França, né? Que aqui no Brasil, naquela época, era muito mais valorizado o que vinha da França do que era de Portugal, Sim, por por exemplo. sermos uma colônia. Então, vem historicamente Você sabe que isso, isso, né? você tem esse sentimento aqui, lá é interessante, aqui na Rússia, no século XVIII, você falava francês, né? Você falava francês, depois na Rússia você começou a falar alemão, né? O russo só começou a realmente falar russo, né? No final do século XIX, início do século XX, né? Passou a valorizar a sua própria cultura, né? Que a gente chama de eslavismo, né? É muito parecido com o que a gente tem hoje aqui. Justamente por sermos uma colônia, onde a ideia inicial foi de uma exploração, nunca se teve aquela ideia de se criar realmente uma identidade do que seria o povo brasileiro, que é um povo praticamente caracterizado com etnias, um né? misticismo, né? O misticismo não no sentido pejorativo, mas justamente daquele que é a conglomeração entre os europeus, os africanos, os ameronígenos. Então, o que você tem ali? Você tem um povo que, ao mesmo tempo, ele pertence a todos e não pertence a ninguém. Aí você pega, por exemplo, colocações como de Darcy Ribeiro, que fala, isso não é algo para você sentir-se inferiorizado, até porque quando você vê o brasileiro, você vê a mistura de todos os povos e culturas que fez com que houvesse o que tem de melhor. Então, diante disso, ao invés de você se colocar numa situação de subalternidade, você deveria se colocar numa situação de ação, no sentido de você se valorizar, no sentido de você reconhecer os seus valores. Mas, infelizmente, devido a essa situação de que tudo que se encontrava na metrópole era melhor do que aqui estava, aquela falsa percepção também de que tudo o que de repente não era valorizado na metrópole vinha-se para o Brasil, acabou gerando uma ideia e uma síndrome de que realmente tudo que tem nessa terra acaba não dando certo. E não é por aí. Eu acho que o que merece ser feito é justamente um resgate dessa história do Brasil, de fato, a você realmente entender o que de fato aconteceu. Quando nós estamos na escola, até mesmo você aprende a história do Brasil através de uma ideia de que foi por um acaso que o Brasil foi descoberto. Enquanto todos os outros países aqui da América Latina, de uma certa forma, estavam buscando por terras, o Brasil foi descoberto num acaso. E não é por aí. Se formos hoje analisar a releitura, o que realmente os estudiosos da história vêm fazendo, nós vemos que não é dessa forma. O Brasil, ele tem sim o seu prestígio, o Brasil, ele foi buscado e a nossa história, ela é muito mais rica do que, infelizmente, acaba sendo propagado nas próprias instituições de ensino. Mas, na verdade, isso é o grande problema. Quer dizer, você precisa desenvolver um sentido patriótico com muita educação, né? E a educação tem que ser uma educação patriótica. E a nossa educação, infelizmente, nas últimas décadas, tem sido antipatriótica, né? Nós não aprendemos história do Brasil, nós aprendemos um estudo crítico da história do Brasil. Nós começamos a aprender história hoje, né, desde crianças, né, criticando os momentos históricos do país. Nós criticamos a independência, criticamos a república, criticamos o período colonial, né, e criticamos a história contemporânea. Mas nós não valorizamos os personagens históricos e nem os momentos históricos. Nós temos um país cheio de glórias, né, que esconde todas essas glórias no ensino básico, no ensino secundário, no ensino universitário, né? Um país que valoriza as defesas de tese na academia críticas à própria história, né? Então, esta visão iconoclasta, ela é uma visão profundamente antipatriótica e ela tem sido gerida e gerada em prejuízo do nosso país. Isso precisa mudar. Se nós não tivermos hoje uma conformação, uma política de educação patriótica, nós não vamos gerar indivíduos que tenham em si, né, tragam dentro de si a valorização, não só como cidadãos, mas como nacionais, como pessoas que pertencem a um país, né? E não teremos nunca condição de voltar a ser aquilo que sempre fomos, que é um país, um cadinho de raças, de nacionalidades e de culturas.
A gente está terminando essa primeira parte desse nosso bate-papo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Aqui comigo estão a Lária Stephanie, filósofa e advogada, pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual e Direito Civil. E também o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado com especialização em Direito Privado e Processo Civil. A gente estava falando dessa questão do patriotismo da parte histórica, né? Sim. E aí, trazendo para hoje, a gente vê muitos brasileiros que resgatam esse sentimento de patriotismo quando estão no exterior. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Isso é natural? Por que isso acontece? Olha, isso acaba acontecendo devido ao fato de que, fazendo uma retomada tudo que nós já conversamos até o momento presente, esse complexo de vira-lata, né? O brasileiro, ele sempre acha que o que está fora é melhor e acaba criando uma ideologia a respeito daquilo. Só que quando ele chega nesse momento de enfrentar aquela determinada situação, pode ser que ele se veja frustrado e comece a ver que realmente o país, embora ele não desse valor até aquele momento, é dotado de muitas questões a se valorizar, há muitas questões a se amar e diante disso acaba sendo até muito mais patriota do que os que aqui estão, né? Então acaba tendo bastante participação, tanto que nas próprias eleições a gente vê constantemente a participação de brasileiros fora do Brasil que fazem questão de estar indo votar, de estar exercendo, fila, né? Não reclama. Fila, enquanto que muitos aqui acabam falando, por que eu tenho que votar, né? Então acaba que a pessoa tem essa vontade de participar do futuro dessa nação, no sentido de fazer com que as coisas realmente aconteçam, demonstrando essa alteridade, esse amor pelo próximo, que seria o compatriota, e diante disso buscando sempre um fortalecimento da nação. Acho que na verdade o que há é um resgate. Você sai da zona de conforto, que é o seu próprio país, e vai para o exterior. Então aí você começa a ver algumas diferenças muito importantes. Vale a cultura. A cultura nacional, a cultura brasileira é muito forte, ela está arraigada. Mas o brasileiro é um indivíduo sem rosto. O passaporte mais procurado por qualquer organização criminosa ou terrorista no mundo é o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro não tem rosto, né? Você pode distinguir um chinês, pode distinguir um japonês, você pode distinguir um latino-americano, não, da América Central, um africano, mas você não distingue um brasileiro, porque todos os rostos no mundo são brasileiros também, né? Então, o que acontece? O brasileiro, ele traz a sua cultura brasileira, né, independentemente do rosto, da conformação física dele, porque isso daqui é um cadinho multinacional, né? E aí você vê as diferenças quando você sai da zona de conforto. Primeira coisa, cadê o arroz e o feijão? Não tem, né? A piada, o brasileiro é um indivíduo que faz a piada, é um indivíduo com a piada pronta, né? E aí ele começa a ter os choques culturais, porque você tem as exigências do politicamente correto, as questões da civilidade, as questões relacionadas ao preconceito, né? Relacionadas à discriminação, coisa que naturalmente na nossa cultura nós não temos, né? Isso vem sendo estimulado de uns anos para cá gravemente, né? Mas há uma reação hoje nacional que se observa claramente, né? No sentido de acabar com esse sentimento. Mas esse sentimento acaba sendo intensificado por aqueles brasileiros que acabam se mudando do país, apesar de não estarem aqui, aí eles veem que lá, é o que o senhor está falando, eles veem que lá, olha, o Brasil é receptivo, a gente tem o arroz com feijão, lá não tem terremoto, isso acaba sendo intensificado? Acaba se intensificando, sim, com certeza. E começa a se ter, então, uma visão de fora para dentro, né? Você começa a ter uma visão mais crítica, só que um criticismo positivo, no sentido de, então, você fazer a comparação do que é o Brasil em relação aos outros países. Enquanto que quando você está aqui, normalmente, a crítica que faz é dentro de um ponto de vista pejorativo. Tudo que é feito acaba sendo colocado de um lado negativo. Não foi bem feito, podia ser melhor. Mas quando você está fora da situação, você vê, poxa, não é assim. Se nós temos problemas aqui no país, no Brasil, existem problemas também em outros países. E começa então a se entender também que o Brasil, ele é uma nação jovem em relação à sua matriz, né, que seria Portugal e tantos outros países europeus, americano mesmo. Então começa a se ver essas questões de um modo mais racional, de um modo mais analisado. E hoje é um país exportador de cultura, né? O Brasil exporta a sua cultura para o mundo, né? E o brasileiro só percebe essa exportação quando ele está lá fora, né? As referências nacionais já existem lá fora também, né? Não é um país absolutamente desconhecido, pelo contrário, né? Ele é a famosa uva em relação à raposa, né? Uhum. As pessoas desprezam aparentemente, mas todas querem conhecer, né? Então, eu acho que é este sentimento que você sente lá fora, né?
seja de curiosidade, seja de admiração, né, que você precisa trazer aqui para dentro, né? E isso, infelizmente, tem que ser uma atividade posta como estratégia, um programa de ação de um poder público patriota, que nós infelizmente, não tivemos nas últimas décadas. Agora, resgatando um assunto que acabou de acontecer, que são as eleições 2018, vocês acham que essa polarização que houve, que já vem vindo, na verdade, não é dessa eleição de agora, Não. eu acho que só as redes sociais, o WhatsApp, só intensificaram essa polarização. Vocês acham que isso acaba influenciando positiva ou negativamente o patriotismo? Positivamente. Por quê? Primeiro, porque o que acontece é uma reação nacional, que é o que se observou claramente. Há uma reação nacional, né, em relação a este processo de desagregação a que o país foi sendo submetido nas últimas décadas, né, com viés ideológico ou não, né. Primeiro, pelo excesso de internacionalização, né, e uma política globalista, mundialista, né, e que, de certa maneira, plasmou, massacrou o sentido nacional, confundiu nacionalismo com patriotismo, né? Que isso é uma coisa interessante, né? Primeira coisa. Segundo, esta visão do complexo de vira-lata. O bom é o que está lá fora, né? E terceiro, nos últimos anos para cá, e isso realmente causou uma reação nacional, né? A desagregação. Quer dizer, o país do nós contra eles, do preto contra o branco, do pobre contra o rico, do nordestino contra o sulista, né? Das mulheres contra os homens. Mais ou menos a mesma relação do futebol, né? Eu sou de um time, você é de outro. E Só que no futebol as pessoas jogam bola e depois vão tomar cerveja juntas, né? E o que estava acontecendo e o que está ainda acontecendo, né, é esta política de desagregação que ideologicamente é vocacionada e ela é profundamente antipatriótica. E para você, Ela? Olha, quando eu vejo essa intensificação em período eleitoral, essa bipolarização existente no Brasil, né, em relação aos diversos partidos políticos, em segmentos de direita, de esquerda, eu acho que eu acredito sinceramente que essas manifestações, elas nem sempre representam de fato um patriotismo. Eu acredito que elas são, sim, um patriotismo vazio, no sentido de fazer com que a vontade daquela maioria em relação a um determinado candidato, ela prevaleça sobre uma minoria, tanto que aqueles que se colocam de um modo diferente, eles são massacrados também por essa maioria. Até porque se você for analisar uma situação de esquerda e direita de modo tão polarizado, você vai ver que na realidade são a mesma coisa, só que cada uma vertendo para uma ideologia, porque na realidade o virtude, Aristóteles já falava, se encontra no meio. Se encontra dentro daquilo que hoje, juridicamente, nós trabalhamos, que seria um patriotismo constitucional. Um patriotismo que, identificando a diferença das pessoas, tem naquilo que é a ordem política, tem naquela que é a colocação principiológica constitucional, o respeito ao próximo, a alteridade, os limites para o agir. Então, quando você está diante de situações onde você é de extrema direita ou de extrema esquerda, você na realidade está propagando um mesmo ódio que você tanto fala que o outro tem. E isso não é ser patriota. Isso acaba gerando, sim, um nacionalismo, que é, em verdade, um vício. Um vício que George Orwell já falava, que na realidade é uma fome de poder que é temperada por um auto-engano. E que você for analisar, como por exemplo, Albert Camus, que é um filósofo francês, ele trabalhava muito com a ideia de que se você ama a sua pátria, você não é um nacionalista. Porque o nacionalista, ele é justamente aquele que aparece no momento de crise. Ele é aquele que, diante de uma crise moral, de uma crise econômica, de uma crise social, ele encontra na figura de uma determinada pessoa o seu salvador da pátria e na figura de um inimigo comum, aquele que você deve combater. Isso não é algo que a gente fala somente de modo filosófico, a gente fala dentro de uma questão prática. Só para eu terminar, só um minutinho. De uma questão prática, porque isso gerou aquilo que comumente nós sabemos e que historicamente é comprovado que foi um fascismo que posteriormente deu origem ao nazismo. Então o que a gente tem que tomar cuidado é até que ponto que esse patriotismo, ele de fato é um patriotismo ou ele é uma porta para se chegar a esses extremos que vão se voltar contra a própria, população em forma de totalitarismo. Mas isso é uma relação, isso é um processo histórico de sístoles e diástoles que acontece no mundo.
e não é de hoje, não é deste século, não foi do século passado também. Então, por exemplo, muito bem citado, Orwell, assim como Camus, são personalidades que passaram por uma guerra mundial e que passaram por este momento de nacionalismo exacerbado de vários Estados-nações, inclusive no Brasil, né? Então, gerou-se uma guerra, sim, mas também gerou-se uma guerra por conta do anti-humanismo, que também veio do mesmo molde, pregado pelos socialistas e pelos comunistas, né? Então, é muito comum nós observarmos essa discussão entre nacionalismo, né, e patriotismo, e a confusão entre nacionalismo e patriotismo, que inclusive desembocou na deseducação patriota que nós sofremos no Brasil nas últimas décadas. Seja na vertente do Camus existencialista, seja na vertente cética de George Orwell, né, você vê profundas modificações que nós também sofremos em décadas passadas e nos últimos anos. Exatamente a mesma coisa. A desconstituição dos valores, que é o que era criticado por George Orwell, né, quando ele cita em 1984, né, a visão clássica, né, do que o que é certo é o errado, né, o que é errado é o certo. Isto nós sofremos, né? Então as reações a este tipo de desconstrução da educação e da civilidade, né, leva a reações fortes, né? Então nós estamos no meio de uma reação desse gênero. Não devemos temê-la. Mas isso é o rearranjo que se faz em momentos históricos de qualquer civilização. Mas isso pode comprometer o sentimento de patriotismo? Ele pode Não, entrar em extinção ou não? Pode fazer com que haja uma confusão entre aquilo que realmente está sendo demonstrado como patriotismo, quando na verdade pode ser que isso que está sendo apresentado como patriotismo seja, na verdade, um movimento nacionalista. Não, mas pode ser exatamente o contrário, Laia. Você pode ter... O medo que você tem, você tem que analisar com críticas. Por quê? Porque o patriotismo, ele vem para agregar. O patriotismo é aquilo que o doutor colocou muito bem. Ele vem justamente para fazer com que, se o meu país é amado, ele é valorizado, eu estou fazendo isso não querendo a destruição do outro. O nacionalismo não. Ele coloca a nação acima de tudo. E essa nação acima de tudo, ela pode gerar excessos. Então, tudo que está sendo colocado aqui, na realidade, é uma crítica no sentido de se analisar não, Laia, deixa eu te falar cuidado uma coisa. O que mas está é muito acontecendo. Importante, olha, nós temos que observar com muita cautela. O que nós vivemos no país nas últimas décadas foi a iconoclastia militante. Quando você tem uma iconoclastia militante, principalmente quando os iconoclastas eles se travestem de críticos do sistema, críticos da história, críticos da cultura, né? E você começa a derrubar os ícones, você acaba, acidentalmente ou não, derrubando as referências nacionais e pátrias. E isso causa reação. E quando você, de repente, começa a querer confundir a reação patriótica com o nacionalismo, você começa a fazer uso deste conceito que é muito discutido por um filósofo e advogado norte-americano, né, que é o princípio que ele chama, que é o princípio da utilização do nazismo e do fascismo como último recurso quando você perde os argumentos em um debate. Não. Entendeu? E aí, mas eu tenho que discordar, senhor. Mas veja, aí é onde entra essa confusão grave entre nacionalismo e patriotismo. Eu tenho que discordar. O sentido de impulso patriótico, ele é um impulso, né? Quando você vê a sua mãe ou seu pai agredidos, você tem um impulso de defesa, o seu filho, né? Nem todo impulso, né, ele pode ser considerado proporcional, né? E muitas vezes, se você desconstitui ou tira do contexto, né, esta reação impulsiva de defesa, você pode falar, aí nós temos aqui um radical. Né? Isto é absolutamente racional, precisa ser racionalizado para que a gente possa resgatar os valores nacionais e colocá-los dentro de um regime plural, democrático, né, de Estado de Direito, em que as nacionalidades, os gêneros, as culturas possam conviver pacificamente, amando a pátria em que vive. Então, eu tenho que discordar do doutor justamente na questão envolvendo o seguinte:
Eu falei justamente na questão envolvendo analisar o que está acontecendo de modo crítico, porque isso que está acontecendo pode ser, eu não afirmei, eu falei que pode ser uma abertura para um nacionalismo. Agora, a partir do momento que o senhor coloca que isso poderia ser já o fim de um debate no sentido de, estou perdendo, então eu vou falar que vai ser um nazismo ou fascismo, em momento algum eu falei isso, até porque, como eu bem coloquei, o patriotismo, ele é importante, né? Ele é importante. Tanto que se nós formos... E a gente está aqui só lembrando para debater, né? Então nem sempre vocês vão concordar. É verdade, até mesmo porque se você for analisar dentro da própria doutrina da igreja, dentro da própria questão envolvendo os ensinamentos de São Tomás de Aquino, a piedade, a virtude da piedade, ela não é destinada somente por amor a Deus, mas um agradecimento também à pátria. Né? Quando você analisa Gaudium et Spes, você está trabalhando com doutrinas da igreja, com documentos oficiais da igreja, que demonstra a necessidade que o cidadão tem de poder colaborar com o poder civil no sentido de trazer o bem comum à tona e fazer com que as coisas aconteçam dentro de virtudes, dentro de justiça, dentro de verdade. Então, na realidade, não se está aqui negando o valor patriótico. Na realidade, o que aqui se está fazendo é uma análise crítica dentro do que esse patriotismo hoje no Brasil representa. Se ele é um patriotismo vazio ou ele é um patriotismo realmente dotado desses valores que, após determinadas situações, continuarão proferindo e continuarão proliferando situações patrióticas. Então, mas nós precisamos resgatar o sentimento. O sentimento patriótico, né? ele precisa ser resgatado. De que forma? É isso que eu quero perguntar. De que forma que a gente pode resgatar isso? O resgate do impulso patriótico se faz pelo respeito e pela valorização do indivíduo em relação à pátria. Então, nós precisamos trabalhar muito com educação moral e cívica e civismo. Fundamental. 2, precisamos resgatar a organização social e política brasileira. Por quê? Porque nós temos hoje indivíduos que não cantam o hino nacional, não sabem como se hastear uma bandeira, não conhecem os símbolos nacionais. Né? Nós vivemos um governo que até pouco tempo atrás tinha retirado o brasão da República do passaporte. Não tinha o brasão da República mais, que é um dos símbolos nacionais. Né? Não se sabe a história do Brasil, né? Não se sabe como nasceram as forças armadas de um país que é a flor da nação. Toda a nação, a flor da nação são as forças armadas. Não há momento maior de patriotismo do que você ceder a sua vida para a defesa dos interesses da sua pátria. Né? Isso daí foi se perdendo. E para ser resgatado, é necessário que seja resgatado no ensino básico, no ensino secundário, para que então na universidade um cidadão patriota possa inclusive questionar o sentido do patriotismo ou não. Se nós não tivermos esse resgate dos símbolos nacionais e do patriotismo na educação brasileira, nós não teremos um cidadão, né? E pior ainda, nós temos um cidadão antipatriota, pior ainda. E para você, doutora Ana, como resgatar, de que forma resgatar esses conceitos? A educação realmente ela é de suma importância, essa educação não somente vinda do ponto de vista institucional, mas a própria família também, ela tem a sua responsabilidade no ensino dos valores, no ensino do amor à pátria, então a gente não pode tirar a família também dessa responsabilidade, atribuindo somente a questões históricas e ensinos educacionais por parte de certas instituições, mas também no sentido de você ter um governo fortalecido, no sentido de se colocar realmente políticas públicas em andamento e fazer com que as pessoas, elas de fato se sintam integradas e não alguém estranho dentro daquela nação. Não uma pessoa que se sente à parte daquela nação, mas uma pessoa que realmente ela é querida, ela é pensada. Então, as políticas públicas, elas são muito importantes para que as pessoas, elas se sintam em identidade para com esse coletivo e, diante disso, elas se coloquem em atividade, no sentido de pensar por esse bem comum. Porque quando você se encontra excluído de uma situação, você normalmente não se sente também naquela obrigação de gostar, porque se aquela
pátria amada Brasil, se aquela mãe gentil não está te abraçando, não está te acolhendo, você vai se sentir como? Você vai se sentir como uma pessoa vazia, uma pessoa que não pertence àquele grupo. E a ideia é de pertencimento. Para você ser patriota, você tem que, como eu coloquei inicialmente, fazer com que esse seu eu individual se dilua num coletivo. E para isso, você tem que se entender pertencente a esse coletivo. E diante disso, nós também temos que ver sempre essa colocação de fazer com que as pessoas elas participem mais ativamente da política, né? Porque como nós bem vemos, Tocqueville já falava, o filósofo Tocqueville, ele já deixava bem claro, se você quer que uma pessoa tenha uma preocupação com a sua pátria, faça com que ele participe ativamente do governo. Então, ter aí uma demonstração mais de uma democracia direta, com participações populares, através de referendo, através de plebiscito, de consultas populares, fazer com que as pessoas se integrem mesmo à nação. Infelizmente, o nosso tempo acabou, bate-papo muito bom, passa muito rápido, né? Eu agradeço a Lária Stephanie, filósofa e advogada, pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual e Direito Civil. Ela trabalha como advogada e é professora universitária. E muito obrigado também ao Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado com especialização em Direito Privado e Processo Civil. Ele atua na defesa do direito ambiental e é membro de comissões internacionais sobre o assunto, além de ser consultor do Banco Mundial. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, anote aí o WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau. Tá.